Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live, a primeira live do ano de 2023. Estamos felizes porque passamos bem o ano novo e a cada ano, né? Não muda muitas coisas, mas é um ciclo que se inicia e se encerra, onde você pode aproveitar esse ciclo encerrado para iniciar um novo, com novas ideias, novos projetos e, com certeza, novo vigor, né, professor? Boa noite, seja bem-vindo aí para a primeira live de 2023. Boa noite, professor Nildo Moraes, a primeira live de 2023, que a gente continua o trabalho aí de mais de um ano, né? Sim. E com certeza este ano faremos aí bastante coisa importante, interessante em todos os ramos aí das ciências humanas, né? Com E hoje a certeza. gente vai abordar um tema bastante importante que envolve a história do Brasil e também a história dos primeiros protestantes que chegaram ao Brasil, né? Então, vamos analisar como isso aconteceu, sempre dentro de uma panorâmica histórica e filosófica também, professor Nildo Moraes. Sim, isso é importante, professor, salientar, porque nós estamos trazendo historicamente, quando vieram os primeiros protestantes, né, para o Brasil, e podemos falar da sua igreja, por exemplo, né? Mas não especificamente das doutrinas. Vamos falar historicamente. A igreja X veio ao Brasil no ano tal, com essa pessoa, né? Provavelmente alguém que veio de um outro país, trazendo o protestantismo aqui para o Brasil. Tá? Só frisando isso daí, nós estamos abordando a parte histórica nesse momento. Em uma outra live, nós podemos abordar de forma mais profunda, né? Mas aqui estamos trazendo aí, como o professor falou, de forma histórica, de forma filosófica, e não entrando na teologia em si. Quem sabe podemos falar, né, professor, um pouco sobre teologia futuramente, sobre outras Claro, coisas, com certeza, né? outras Os religiões, pensadores, ou sim, pensadores, com né? certeza. Existem assim um material muito amplo nesse segmento, podemos explorar aí. Caso você queira, escreva nos comentários e nós vamos atender aí. Estamos fazendo hoje neste canal uma sequência. Essa é a terceira live. Tem 2 vídeos aqui no canal e 2 vídeos no canal do professor Samuel Merbach. É só você procurar lá no YouTube, professor Samuel Merbach, você vai encontrar aí o canal do professor. E estávamos falando agora há pouco sobre os livros, né, que o professor já escreveu. Caso você queira, só entrar em contato com o professor Samuel Merbach, @gmail.com, ou ir até o canal do professor Samuel, lá na descrição sempre tem os links lá de como você adquirir os livros. Certo, professor? Certo, obrigado pela divulgação, professor Nildo. E com Imagina. certeza no futuro faremos um livro a 4 mãos, né? Então está feito aqui o Oh, convite. será um prazer. Bom, professor, os primeiros protestantes no Brasil, já falamos sobre, historicamente, sobre o descobrimento do Brasil, depois nós falamos sobre a vinda da Igreja Católica, né, junto com os jesuítas. Na última live falamos sobre os jesuítas em si, a Companhia de Jesus. E agora nós abordamos os primeiros protestantes no Brasil. Como que se deu essa vinda, professor? Olha só, conforme se verifica na história, os protestantes estiveram presentes desde o início da colonização, porém, em razão da Contra-Reforma que nós já analisamos anteriormente, eles foram perseguidos e não tiveram como se propagar, tal como aconteceu na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Uhum. E desde a chegada da família real portuguesa, num primeiro momento, e depois com a abolição da escravidão, se teve a imigração de europeus ao Brasil, e muitos desses europeus eram protestantes, né? Por exemplo, os alemães e assim por diante. Então, em Uhum. razão disso, eles acabaram trazendo também consigo a sua religião, conforme a gente vai estar abordando, professor Nildo, na live de hoje, né? Uhum.
Então, olha só, a partir desses imigrantes europeus que chegaram, e a partir deles surgiram as primeiras denominações protestantes ou evangélicas no Brasil. Oficialmente, se teve 3 tentativas de ocupação das terras que viriam a ser América Latina, né? Uma nos territórios onde hoje está a Venezuela e 2 em terras que se tornaram mais tarde o Brasil. De tal maneira que nos séculos 16 e 17 aconteceu 2 tentativas efetivas de criar o núcleo protestante de natureza calvinista no Brasil, né? Os franceses na chamada França Antártica e os holandeses em Pernambuco, conforme a gente vai verificar a posteriori, professor Nildo. Perfeito. E essa primeira vinda dos protestantes, ela se deu com os franceses, né? Que eram conhecidos como calvinistas, que eram de seguidores, né, da teologia de João Calvino, certo, professor? Ele Certinho. viveu ali no século XVI, né? Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564, e também eram conhecidos como huguenotes. Certo, professor? Certo, que eram os calvinistas franceses, né? Aham. Perfeito, professor. Conforme E como nós podemos colocar aí os franceses na Guanabara? o Brasil, sob o domínio português, durante Aham, alguns períodos, tiveram europeus que tentaram se fixar no Brasil, né? aham. E de tal maneira que eles não conseguiram ocupar o território brasileiro por muito tempo, porque eles foram expulsos, né? Pelos portugueses, pelos oriundos daqui, né? Pelos brasileiros, né? Uhum. Então, isso faz com que não se tivesse como as religiões protestantes se fixarem com uma força maior no Brasil. Mas aos poucos eles vão se fixar, conforme a gente vai verificar na live de hoje, professor Nildo. Perfeito. Tem um fato dessas expulsões, dessa perseguição, né, que é conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu. Certo, professor? É isso mesmo? Isso mesmo, professor Nildo. Como O que se deu massacre isso? de huguenotes na noite de São Bartolomeu, né? Então, olha só, como no restante da Europa, na França, os protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica durante parte dos séculos XVI e XVII, o maior exemplo desta perseguição foi o chamado de Noite de São Bartolomeu, que aconteceu em agosto de 1572 e teve aí várias vítimas de huguenotes franceses, né? Em virtude desta perseguição na Europa, muitos protestantes encontraram no Novo Mundo uma maneira de praticar a sua fé e se livrar dessas perseguições, né? Os ingleses rumaram para a Nova Inglaterra, no território onde é os Estados Unidos, e outros grupos se espalharam por outros países da América. Em 1555, Nicolas Durand de Villignon iniciou um projeto para estabelecer uma colônia na região onde hoje se tem a chamada Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Ele teve uma carreira militar, onde combateu pela França em diversas batalhas, sendo condecorado, né? Como não possuía recursos próprios para financiar esta viagem, ele buscou auxílio entre católicos e protestantes, que reuniram as pessoas e os recursos necessários para tal empreitada. Villeneuve era católico, porém se mostrava simpático ao credo reformado, razão pela qual tinha o apoio do próprio Calvino e dos altos representantes do calvinismo. Para os reformados, a possibilidade de encontrar refúgio nas novas terras, onde poderiam participar de seus cultos em liberdade,
fez com que eles viessem para as novas terras, né? Porém, aconteceu muitas dificuldades, né? Como, por exemplo, a falta de recurso, dificuldade na obtenção de alimentos, construção de casas. Os portugueses estavam próximos. Além de tudo, o clima e as doenças tropicais também estavam presentes, prejudicando os colonos, né? O líder da expedição católico buscou mostrar simpático ao credo calvinista, visando alcançar apoio dos dois grupos. Além das dificuldades externas, os problemas internos foram decisivos para o fracasso da chamada França Antártica, que ficou conhecida na tentativa de colonização francesa. O duro regime de trabalho imposto aos recém-chegados não agradou a muitos e revoltas começaram, né? Alguns intérpretes normandos que acompanharam a expedição desertaram e juntaram-se aos índios, indo morar em suas aldeias e adotando seu modo de vida. O apoio dos indígenas era fundamental para os franceses, que adotaram uma estratégia diferente dos portugueses, ao buscar a simpatia dos nativos. Estes homens convenceram os índios de que os invasores eram hostis, e este apoio fundamental das tribos próximas foi perdido. O segundo problema foi de ordem teológica. A mistura entre credos católicos e protestantes deu origem a diversas discussões doutrinárias de ambos os credos, a ponto de um calvinista partir rumo à Europa para ouvir o próprio Calvino sobre suas questões. Enquanto isso, na Guanabara, Villeneuve começa a exigir que se respeitasse os sacramentos e a tradição da igreja, o que causa a ira dos huguenotes e culmina com a expulsão desses da França Antártica. O navio que levaria de volta para a França apresenta problemas e 5 homens retornam à terra. Nesse sentido, a nova colônia ruiu internamente antes de ser atacada externamente pela coroa portuguesa, professor Nildo. Perfeito. E teve aí também uma intervenção do padre José de Anchieta, né, professor? Ele relatava ali, de certa forma, a visão portuguesa, né, do conflito e a chegada dos portugueses, a convocação dos índios, a forças para lutarem, né, a negociação e tal. Os portugueses não queriam perder seu território para outras nacionalidades, né? Além disso, a Igreja Católica também não queria perder o seu espaço, né, junto a outras denominações. Por isso que ela faz a Contra-Reforma. E tudo isso levou a uma dificuldade maior desses colonos franceses e de outras nacionalidades, né, conseguirem se fixar por um período maior em território brasileiro, professor Nildo. Perfeito, professor. Então, o primeiro culto protestante, a título de curiosidade, foi realizado na França Antártica em 1557. Tá, pessoal? Apenas uma curiosidade aí, né? E conhecimento também. As consequências dessa ocupação foram rapidamente destruídas pela ação catequética dos jesuítas, com destaque especial para a ação do padre Anchieta, né, que acompanhou a expedição portuguesa, apaziguou os indígenas da região e pregou para que os remanescentes da expedição francesa, que eram considerados hereges luteranos, como eram conhecidos, né, os protestantes no Brasil, retornassem à fé católica, né? Então, a consequência direta da ocupação, né, por parte dos portugueses, segundo a visão do padre Anchieta. Existiram também outras tentativas dos franceses, né, de fundar alguns postos avançados de comércio na região norte e nordeste, e nenhuma delas prevaleceu, né, por conta da progressiva estruturação da coroa portuguesa no Brasil, e os franceses conseguiram se fixar na região da Guiana Francesa, mais ao norte,
fora do raio da ação lusitana, que é onde eu falei que a Guiana Francesa, ela faz divisa aqui com o país, está aqui na América Latina, mas é um território ultramarino da França até os dias de hoje. E tem todo um lado histórico aí do Tratado de Tordesilhas. Tem uma série de... Se você acompanhar a história, você vai saber do que eu estou falando aqui. Mas nós falamos sobre uma outra ocupação lá no estado de Pernambuco, a minha terra natal, eu sou pernambucano, que foi ocupada durante um período pequeno, mas foi ocupada pelos holandeses, professor. Exatamente, né? Os holandeses, primeiramente, tentaram tomar Salvador em 1624, mas foram expulsos pelos portugueses. Tiveram sucesso em Pernambuco, onde permaneceram entre 1630 e 1654. Os holandeses estabeleceram contato com os indígenas e produtores de açúcar locais, conseguindo apoio desses senhores de engenho, a quem importava o lucro das vendas, independentemente se fosse para portugueses ou holandeses. Eles fundaram igrejas nos moldes da Igreja Reformada Calvinista, construíram templos, buscaram estruturar o clero no Brasil. O sucesso de seu estabelecimento no Brasil aconteceu com a chegada de Maurício de Nassau em 1637, que foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais. A estratégia evangelística dos grupos de calvinistas era enviar pastores que seguiam soldados nas expedições, visando atender às populações nativas, tanto indígenas quanto os habitantes locais, também chamados de crioulos. A efetividade destas iniciativas foi bastante limitada. Na esfera teológica, as marcas desta ocupação protestante estão presentes de maneira especial na documental do Sínodo Reformado da América. O primeiro, que aconteceu em 1635, com a participação de 8 pastores e 5 anciãos dirigentes. Ao todo, existiram 9 assembleias realizadas entre 1636 e 1644, professor Nildo. Perfeito. Essa ocupação dos holandeses, ela, de certa forma, permaneceu favorável, enquanto eles tinham um bom relacionamento ali com os fazendeiros, né, os produtores de açúcar, com os indígenas, e com a criação de um ambiente de tolerância entre esses, né, e também com os católicos e com os judeus também, que é um povo que ocupou bastante ali a região nordeste. Eu pesquisei, eu tenho uma ascendência bem distante, né, judaica, por ter nascido na região nordeste, mas algo bem distante aí, viu, professor? Então, quando essa ocupação ela começou a deteriorar, quando houve o desentendimento, né, entre os holandeses e os produtores de açúcar, eles queriam proibir o pagamento do dízimo, né, aos padres católicos. Maurício de Nassau, você já deve ter ouvido falar nesse nome em algum momento da sua vida, sendo contra essas práticas, né? Ele sai do governo em 1644 e uma colisão entre brasileiros e portugueses expulsa os holandeses em 1654, professor. Exatamente, professor Nildo. De tal maneira que, nas palavras do historiador Rufino dos Santos, o que restou de 24 anos de dominação holandesa na região nordeste do Brasil foi pouca coisa. Alguns prédios, algumas pontes, o porto de Recife. Os holandeses deixaram apenas, escreveu alguém, alguns meninos de cabelo ruivo e sobrenome Vanderlei, né? Mais uma vez, assim como aconteceu com a experiência francesa, a consequência da ocupação protestante no Nordeste desapareceu e eles se foram do Brasil, né? A eficiência jesuíta em apagar os rastros, entre aspas, dos protestantes
se mostrou eficaz, seja na catequese indígena, seja na educação dos remanescentes, né? Então, os jesuítas, né, tinham, claro, o apoio da coroa portuguesa, muitos recursos, soldados e meios, né? Então, em razão disso, eles evitam, né, o crescimento de outras regiões, de outras religiões em território brasileiro, professor Nildo. Com a expulsão dos holandeses, né? As primeiras experiências protestantes no Brasil colonial, ela se encerra e só retomam, né? Permanecem fechadas até a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. E teve ainda uma outra tentativa, professor. A terceira tentativa, como era conhecida essa terceira tentativa, professor? Então, olha só, a terceira tentativa de ocupação, conhecida como Colônia Welser, nos territórios da atual Venezuela, aconteceu no século XVI, entre 1529 e 1550. Sua consequência é praticamente nula, e tratamos rapidamente, a título de conhecimento deste evento, em territórios pertencentes à colônia espanhola. Os Welser eram banqueiros alemães. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, concedeu a eles amplas terras, mesmo sendo os Welser luteranos. Os poucos documentos que existem sobre este episódio na América Espanhola apontam para uma ocupação meramente de exploração econômica desses grupos, sem que existisse a intenção de implementar o protestantismo alemão. Depois de 1550, não são encontrados resquícios de um legado dos Welser na futura Venezuela, professor Nildo. Então foram essas as principais aí tentativas e a chegada do protestantismo aqui no Brasil, pessoal. Agora, existiram outros relatos de tentativas menores, né? Em outros países, né? Como Nicarágua, México, Peru, mas elas foram rechaçadas pela coroa espanhola, né? A título de curiosidade, podemos citar aí uma pequena colônia morava em Morávia, em São Tomé e também no Suriname. O Suriname, para quem não sabe, é uma colônia holandesa, tá? Ainda permanece aí essa colônia holandesa aqui na América do Sul, né? Tem também uma tentativa dos metodistas no Caribe e anglicanos, e também na costa antártica da América Central, professor. Exatamente, né? Então, conforme nós vimos, né? Aqui na abordagem, mostra um relato da expulsão dos holandeses protestantes, de tal maneira que ficou bastante difícil a permanência deles aqui na América, principalmente na América do Sul, né? Diferentemente da América do Norte, que eles tiveram um sucesso muito maior, professor Nildo. Perfeito. Pessoal, se você é um historiador e percebeu que houve algumas lacunas na live, faça um complemento, né? O professor Samuel é historiador, eu sou apenas um estudante de história ainda, né? Então, é algo muito interessante e queremos transmitir para vocês o conhecimento. É claro, sempre haverá algumas lacunas, alguns espaços, e se você tem esse conhecimento, escreva aqui nos comentários, nos ajude e até, se for o caso, participe de uma live conosco, será um grande prazer. Agora, professor, o resumo desse terceiro aí, capítulo, né, dessa live, a terceira live, o que nós podemos falar sobre um resumo de cada item que nós falamos aqui? Então, olha só, então, com relação ao tema abordado hoje, vamos ver o que tem de mais importante, né?
Então, nesse tópico, nós verificamos que a presença protestante no Brasil não teve tanta expressão até a chegada da família real portuguesa. D. João VI abriu as fronteiras para o comércio internacional, possibilidade de luteranos e calvinistas desembarcarem no Brasil. Também vimos que as duas experiências de colonização efetiva por protestantes, a França Antártica e a ocupação holandesa em Pernambuco, fracassaram porque ambas perderam o apoio local de que desfrutavam e era fundamental para a sua permanência estável em terras desconhecidas. Após a saída dos holandeses, a entrada dos protestantes é proibida pela coroa portuguesa e a situação só se refez em 1808. Com a abolição da escravidão, levas de imigrantes europeus que desembarcaram no Brasil trouxeram a sua fé, realizando de maneira efetiva a chegada do protestantismo, que foi o início, né, da vinda deles, essa primeira tentativa, o que foi devidamente analisado na live de hoje, professor Nilton. Perfeito. E nós agradecemos aí, primeiro agradeço ao professor Samuel por participarmos de mais uma live. Agradeço a você que assistiu até agora. E caso você tenha assistido e tenha gostado, curta, compartilhe. Se gostou, se inscreva no canal do professor Samuel também. Na próxima semana não teremos live, pelo menos desse tema, tá? Mas a próxima live, o título será A Expansão Territorial e Econômica e a Igreja. Provavelmente na outra semana, não nessa semana, na outra, faremos essa live e com certeza queremos contar com a sua participação, com a sua curtida, com o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Certo, professor? Certo, professor Nilton, agradeço aqui por mais uma live, né? Uhum. E daqui 15 dias retornamos, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, professor Nilton. Muito obrigado a você e a todos, né? E até breve. Até breve. Feliz Ano Novo a todos. Até mais. Até mais, até mais.